Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre os 144.000 e sobre as 7 igrejas. Por que eu quero falar sobre os 144.000 e sobre as 7 igrejas? Porque as 7 igrejas, elas têm um contexto histórico e um contexto profético. Olha só para o Apocalipse, eu vou mostrar algo para vocês incrível. Não vou dar todas as respostas agora, porque isso precisaria de um estudo de mais de 2 horas, mas eu vou deixar algo para vocês meditarem. E vocês, através da leitura que vocês vão fazer na sua casa, vocês vão confirmar essas coisas. Toda a palavra de Deus ela é baseada em profecias, e Deus usa do contexto histórico. Irmãos, vocês já pararam para pensar por que Deus escolheu 7 igrejas? Havia somente 7 igrejas na Ásia? As 7 igrejas são exortadas, são consoladas. Não são todas as igrejas que são exortadas, que Deus fala, eu tenho algo contra você. Tem a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, que Deus não tinha algo contra, não repreende, mas Deus exorta ela para permanecer assim. Por isso que ele fala 7 vezes, ao vencedor eu lhe darei isso, isso e isso. Então se fala ao vencedor é porque vai ter perdedores, concorda? Então por que foi escolhido 7 igrejas? E a igreja de Gálatas? E a de Coríntios? E as igrejas da Judéia? E as igrejas espalhadas por todo o mundo? Deus não tinha nada para repreender? Ele escolheu 7 para que através dessas 7 igrejas que recebesse o Apocalipse, João escreveu o Apocalipse, creio eu, 8 vezes, porque ele teve que ficar com uma cópia para ele e mandar 7 para cada igreja. Então, se cada igreja recebeu um Apocalipse, isso é muito significativo, irmãos. E por que 7 anjos das 7 igrejas? Você acha que isso daí é por acaso? Eu vou mostrar algo para vocês. É preciso de uma leitura, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente do ponto de vista daquele que está falando. E enviando pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo a tudo quanto viu. Olha o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo do ponto de vista daquele que está revelando. Então olha a bem-aventurança aqui. Diz bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Esse ouvir é entender. Não é algumas coisas que você vê nos comentários do YouTube, nos documentários do YouTube, que o Apocalipse foi feito para uns lerem e para outros ouvirem. Não é isso. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que vai ouvir, dar ouvido, entender. Como Paulo fala, não ouviste o que foi dito? Paulo fala para os Gálatas, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Não ouvem é entender. Vocês não entendem? Não ouvem o que a lei está falando? Então aqui, bem-aventurado é aquele que lê, primeiramente lê. Sem leitura você vai entender o quê? Depois, aqueles que entendem, que ouvem. E aí, as que guardam. Você precisa guardar aquilo que você entendeu e você precisa entender aquilo que você leu. Primeiro passo, ler. Segundo passo, entender. Terceiro passo, guardar. Aí se cumpre a bem-aventurança, que é palavras de profecia. Aí João fala no verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que 7 espíritos são esses? Você sabia que os 7 espíritos de Deus que estão diante do trono de Deus, eles vão ser associados com aquelas 7 chamas que estavam na menorá? Que Jesus vai falar que é um mistério aqui, que é as 7 igrejas? Sabia disso? E que também está associado com a visão de Zacarias, que fala a respeito da edificação da casa de Deus. E tem mais, a menorá, que tem aquelas 7 chamas, que vai ser associado com 7 espíritos ou 7 olhos de Deus, lá em Zacarias. E aqui também, essas 7 chamas fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã. É muita revelação aqui. Aí diz, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel,
que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí olha que interessante, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Arrebatamento, a palavra arrebatamento, falando do dia do Senhor. Aqui Jesus está voltando para João, como ele prometeu no final do Evangelho de João. Ele está voltando para João e aproveitando para deixar dicas do arrebatamento da igreja e para fazer um monte de outras revelações, né? Para manifestar um monte de revelações. Por isso que as palavras aqui, arrebatado em espírito, quer dizer pelo espírito, né? E no dia do Senhor não são palavras aleatórias. E aí diz: e por detrás de mim ouvi uma grande voz como de trombeta. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa aqui. Por que ele teve que ouvir voz de trombeta? Arrebatamento, dia do Senhor. E que dizia: o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas. E aqui, irmãos, não esquece, está sendo voz de trombeta. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e João está ouvindo o nome das igrejas com voz de trombeta, e está ouvindo a voz de trombeta com o nome das igrejas. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Ele ouviu quantos nomes de igreja com voz de trombeta? 7. No Apocalipse não tem 7 trombetas? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido na altura do peito com cinto de ouro, apresentou Cristo como sumo sacerdote. Por isso que ele está no meio do candeeiro, das 7 igrejas. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Quem que está apresentando aqui? O ancião de dias, que é o Pai, mas o Pai é invisível. Ele está sendo manifestado na imagem do Filho. Então o Filho está sendo apresentado como ancião de dias. Alguns irmãos falam: Cristo não é o ancião de dias. O ancião de dias é o Pai. O Filho do Homem estava subindo até o ancião de dias. Tudo bem. Mas quem é que está vindo depois de 3 tempos e meios? Está escrito: até que veio o ancião de dias, veio para a terra, onde estava o chifre pequeno, e fez justiça aos santos. A Escritura promete a vinda de quem? Do Pai ou do Filho? Do Filho. O Pai é invisível, e o Filho vem representando o Pai. Ancião de dias. Os seus pés semelhantes como bronze reluzente. Daniel 10. Daniel 10 é a explicação de Daniel 8 e das 70 semanas. Seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. A sua voz como de muitas águas. Falou que a sua voz era de trombeta e agora muitas águas. Muitas águas é povos, línguas e nações. Trombetas é o que povos, línguas e nações vão receber do Senhor, e figurado em 7 anjos vão tocar trombetas. Isso está em Apocalipse. E isso é um mistério que Jesus vai falar. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada de 2 gumes, uma espada aguda de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Mesma coisa que Daniel. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha, essas palavras aqui estão em Isaías, quando Deus está falando das 2 testemunhas. Vós, casa de Israel, casa de Judá, sois minhas testemunhas. Não temas. Existe outro Deus além de mim? Existe? Não existe. Por isso, vós sois minhas testemunhas. O que as testemunhas, figuradas em Moisés e Elias, vão estar pregando? Não existe outro Deus além do Deus que criou os céus e a terra. E por que elas vão estar pregando isso? Porque existe alguém, um livro, que diz que existe um único Deus. Esse único Deus tem um único livro que é o verdadeiro e ensina as verdadeiras doutrinas. Então as 2 testemunhas vão ir de frente contra isso. Aí após Jesus ter falado: eu sou o primeiro e o último, nos mandando para os profetas, aí no verso 17 está escrito: quando o vi, caí aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer. Olha o Apocalipse sendo repartido aqui. Escreve, pois, as coisas que tem visto,
e as que são, e as que hão de acontecer. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. Jesus falou, vou te revelar um mistério. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros que formam a menorá são as 7 igrejas. Você acha que o mistério é só isso? As 7 estrelas são 7 anjos e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O mistério não é isso daí. O mistério está em você entender o que vai ser revelado após Jesus ter conectado essas coisas. Então, a maneira como Jesus se revela para cada igreja, pode observar, vai estar chamando a nossa atenção para a última semana. Olha só, última semana, 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas. Quem não quiser conectar isso não sabe o que é um quebra-cabeça. E olha as promessas que Jesus fala para cada igreja. A primeira promessa, olha, isso vai fazer alusão com tanta coisa, principalmente com os dias da criação e com as festas, que eu já falei em outros vídeos. Então, irmãos, as 7 igrejas está sendo associada assim. Elas existiam no contexto histórico, mas Deus preparou aquele contexto histórico, palavras, personagens, para remontar um contexto profético no futuro, onde o povo de Deus, representado em 7 igrejas, vão estar tocando trombetas e anunciando a vinda do Senhor. Aqui em Apocalipse você vai ver associado som de trombeta com voz, a anunciar as coisas de Deus. Olha só, Jesus se apresentou como sumo sacerdote, justo no capítulo 1. O sumo sacerdote, qual é o ofício principal dele? Não é fazer a expiação dos pecados? É a 6ª festa, o dia da expiação. Ele se apresentou como sumo sacerdote. Estava na menorá. No capítulo 8 vai ter um anjo que oferece incenso na presença de Deus. O incensário que passa pelo véu e é oferecido lá no Santo dos Santos. É o dia da expiação, irmãos. Aqui vai estar falando das festas. Porque Jesus fala, olha, eu fui morto, Páscoa, mas eis aqui estou vivo. Primícias. E ele estava cheio do poder, Pentecoste, não é? Voz como de trombetas. Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas. E onde ele estava? Ele não estava nos céus, tabernáculo de Deus? Claro que falta a festa dos tabernáculos para se cumprir, mas olha a timeline das festas em Cristo. As festas estão sendo apresentadas aqui logo no primeiro capítulo. 7 festas, 7 anjos, 7 igrejas, 7 trombetas. E é claro, Deus vai revelar no decorrer do Apocalipse, no desenrolar da profecia, a última semana. Então, quantos 7 estão sendo ligados, conectados aqui em Apocalipse? Então, irmãos, eu fiz questão de contextualizar as 7 igrejas porque eu queria explicar algo sobre os 144 mil, que vai ser também uma explicação resumida, para vocês estudarem, não vai ter todas as respostas. Mas eu vou explicar.